Deus, meu Pai amado, poderoso Deus, aqui está teu filho, Pai. Senhor, meu Deus, usa ele nas tuas mãos. Faça, Senhor, meu Deus, ó Pai, dele um canal de bênção, Senhor, para o teu povo. Senhor, que através da tua palavra, através, Senhor, desse ensino, dessa mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, venha trazer cura, venha trazer libertação e esperança, Senhor, porque o teu nome é cura, o teu nome é esperança, e nós cremos nesta noite de vigília que o Senhor ainda tem algo para fazer ainda nesta noite. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Quero comentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. O presbítero Ato falou para acabar 11h40, né, Dom? 11h40, tá, irmãos? Aí nós vamos acabar. Ou antes, se puder, né? Todo mundo está cansado. Amanhã é a Santa Ceia, nós vamos estar aqui cedo, né, irmãos? Irmãos, antes de eu ler a palavra do Senhor Jesus, eu gostaria de falar com os irmãos que eu fiz um voto com o Senhor, que eu só não vou vir mais nas vigílias no dia que o meu neto nascer. Mas a partir de hoje, tá, irmão? Todas as vigílias eu vou estar presente, tá bom? Irmãos, a gente tem que tomar propósito. E aquele dia que o servo do Senhor evangelista, o senhor lembra dele, evangelista Vael? Aquele que o Fábio, que nós convidamos para ele pregar aqui, esqueci o nome dele. Desde aquele dia, irmãos, que ele ministrou a palavra, o Senhor tocou no meu coração que eu deveria mudar, que eu deveria tomar uma posição. E desde aquele dia eu fui renovado pela palavra do Senhor Jesus. Então é por isso, irmãos, que cada dia eu tenho que me melhorar. No dia que eu não estiver aqui, pode ter certeza, é porque nós viajamos para ver ali, né, meu neto, né, irmãos? Então a gente vai estar em falta quando esse netinho nascer, a gente vai retirar para a gente olhar, amém? Glórias a Deus. Irmãos, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 18, é uma passagem bastante conhecida, né, irmãos? Todos nós já ouvimos falar do que o Senhor tem falado acerca desse texto, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela renova todos os dias, amém? Glórias a Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, fecha seus olhos. Vamos falar com o Senhor Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nos rendemos em oração. Senhor, eu te peço em nome do Senhor, Senhor, fala conosco através da sua palavra. Senhor, usa, Senhor, meus lábios, a minha boca, o meu coração, para trazer uma palavra para todos nós presentes aqui nesta noite, Senhor. Pai, o Senhor sabe a sinceridade do coração de cada um que está presente aqui nesta noite. E se nós viemos aqui nesta noite é porque nós queremos ser abastecidos com o seu Espírito Santo. Porque nós sabemos que basta uma palavra, Senhor, para que nós fortalecemos, Senhor, o Espírito Santo na nossa vida, para nós estar todos os tempos buscando, louvando e exaltando o seu nome santo. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis vos assentar no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu comecei a pensar no meu coração como nós fomos chamados para descer na casa do olheiro. Nós sabemos que o olheiro é Deus, né? E nós sabemos que a olaria é a casa do Senhor Jesus. Então, irmãos, você já parou para imaginar como foi o seu chamado? A primeira vez que você sentiu no seu coração de visitar uma igreja, ou quando você foi convidado
a visitar uma igreja. Como foi que o Senhor teve o seu amor e a sua misericórdia com cada um de nós? Porque nós sabemos que todos nós éramos imperfeitos, todos nós tínhamos rachaduras, todos nós tínhamos mancha, todos nós era vasos quebrado. Mas quando nós viemos na olaria, o olheiro que é o Senhor Deus, Ele teve amor, Ele teve zelo, Ele começou a moldar cada um de nós. E com o passar dos dias, com o passar da semana, com o passar dos meses, nós fomos pegando forma de verdadeiros adoradores, forma de verdadeiros homens de Deus, forma de verdadeiras mulheres de Deus. E assim nós fomos crescendo na fé, fomos se tornando pessoas cheias da presença de Deus, e através de nós fomos granjeando almas para o reino do Senhor Jesus. Nós fomos aquela videira que começou a dar fruto. Eu sei que cada um de nós aqui, de uma certa forma, você foi frutífero na vida de alguém, você lançou semente sobre a vida de alguém, e muitas almas aceitaram a Jesus, e através dessas almas foram resgatadas do lamaçal do pecado e hoje estão glorificando a Deus. Então é baseado nesse tema, irmãos, que eu gostaria nesta noite de trazer a palavra do Senhor Deus ao nosso coração. Todos nós sabemos que Jeremias, ele era um profeta escolhido da última hora. Jeremias era um profeta tão sensível. Jeremias era um profeta que tinha tanto amor pelas almas, que constantemente Jeremias, ele estava intercedendo pelo povo. Por que que Jeremias intercedia pelo povo e começava a chorar a ponto de conhecer como um profeta chorão? Porque Jeremias sabia demais. Jeremias, ele tinha uma intimidade tão profunda e única com Deus, que Deus revelava para Jeremias o que havia de acontecer com o seu povo. Jeremias, ele estava numa posição que Deus falava com ele antes das coisas acontecer. Certo dia Jeremias chegou para Deus e começou a clamar a Deus, começou a interceder pelo povo, dizendo para o Senhor: por que o Senhor levaria aquele povo à Babilônia? Por que o Senhor levaria aquele povo para sofrer nas mãos do rei Nabucodonosor? Ele poderia chegar para Deus e falar: Senhor, o Senhor não poderia provar o seu povo aqui em Israel? O Senhor não poderia trazer um jugo mais leve sobre o seu povo? Por que o Senhor quer arrancar este povo da sua terra, da sua parentela, e levar para um outro lugar, aonde o povo é muito pior do que os seus filhos nos dias de hoje? Lá o Senhor sabe que aquele povo é idólatra, lá o Senhor sabe que aquele povo é cruel, lá o Senhor sabe que aquele povo vai trazer um jugo tão grande e tão terrível sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre o jovem e sobre os seus filhos. E mesmo assim Deus, ele estava no seu coração que ele levaria aquele povo para um outro lugar, porque aquele povo havia virado as costas para Deus. Aquele povo deixou de buscar a Deus. Aquele povo começou a clamar a outros deuses. Aquele povo começou a fazer coisas que desagradou a Deus. Aquele povo começou a adorar a Deus que não falava, a Deus que não poderia fazer nada para com eles, e esqueceram de adorar o verdadeiro Deus. Certo dia, Deus chegou para Jeremias e disse: olha aqui, Jeremias, está escrito em Jeremias capítulo 15, versículo 1: assim diz o Senhor, mesmo se Moisés, mesmo se Samuel se impor diante de mim, a minha alma não estará mais com esse povo. Eu quero tirar esse povo da minha face. Deus não queria que Jeremias clamasse mais a Deus por intercessão daquele povo, porque, irmãos, Jeremias, ele tinha um coração missionário. Jeremias, ele tinha um coração amoroso. Ele não conseguia enxergar o que Deus estava enxergando. Tem hora da minha vida, tem hora da nossa vida que nós não temos a mesma visão de Deus. Deus quer que eu tenha a mesma visão, mas
mas muitas das vezes nós não temos essa visão. Tem hora que nós estamos na direção de Deus e tem hora que nós estamos fora da direção de Deus, porque quando eu estou na direção de Deus, quando eu tenho a mesma visão de Deus, eu consigo enxergar, eu consigo entender os desígnios de Deus, os planos de Deus, o querer de Deus. Mas naquele momento que Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, para, não clama mais por esse povo, não suplica mais por esse povo, porque eu irei tratar com esse povo, eu irei falar com esse povo. E a partir daquele dia, creio eu, que Jeremias falou: Senhor, eu não consigo entender, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus justo, e por isso que o Senhor quer trazer esse peso diante dos seus filhos. Aí Deus, ele vai ter um particular com Jeremias e vai dizer: vem cá, Jeremias, você não está entendendo o meu plano, você não está entendendo o meu querer, você não está entendendo a maneira de eu trabalhar, mas vem aqui, levanta, Jeremias, ponha-se de pé e desce lá na casa do olheiro, porque lá você vai ouvir a minha palavra, lá você vai ouvir e vai entender o meu querer. A Bíblia vai dizer que Jeremias se levanta, e quando ele se levanta, ele desce lá na casa do olheiro, e naquele momento Deus não fala com ele mais, Deus só convida e deixa Jeremias entrar na casa do olheiro. E quando ele chega na casa do olheiro, ele vai ver aquele homem, o olheiro, como ele trabalha, o modo que ele começa a fazer um vaso. E naquele momento, Jeremias, ele olha para o olheiro e vê aquele olheiro com todo o seu amor, com toda a sua clareza. Ele começa a criar a sua obra, ele começa a fazer um vaso, e quando ele está quase terminando de fazer aquele vaso, a Bíblia diz que aquele vaso vai se quebrar. E no momento que aquele vaso se quebra, creio eu que Jeremias falou: acabou, não tem como renovar esse vaso, ele foi feito em pedaços. Mas naquele momento diz a palavra que o olheiro vai lá, ele pega aquele vaso novamente, ele começa a amassar aquele vaso, ele começa a colocar a água sobre aquele vaso, e de repente aquele vaso vai se tornando e pegando uma nova forma. E de repente, quando aquele vaso vai pegando uma nova forma, a Bíblia vai dizer que agora Deus, ele se põe para falar com Jeremias. No versículo 6, Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: olha aqui, Jeremias, olha o que eu vou falar com você agora. Você está vendo, tu me deixaste, diz o Senhor, volta. Glórias a Deus. Versículo de número 6, o Senhor fala: porque quem se compadeceria de ti, Jerusalém? Aleluia, aleluia. Versículo de número 18, versículo 6, o Senhor vai falar assim: não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que eu quero dizer nesta noite, através da palavra do Espírito Santo, irmãos, que tem momento que Deus permite eu e você ser amassado para nós entender o plano de Deus. Se você é um crente frio, se você é um crente morno, se você é um crente quente, eu tenho certeza em te dizer: crente frio nunca vai ter visão de Deus, crente frio nunca vai estar na direção de Deus, crente morno nunca vai entender os planos de Deus, crente morno nunca vai ter posição diante de Deus. Mas crente quente é aquele que um dia o Senhor escolheu, o Senhor te formou, o Senhor te capacitou, o Senhor te deu estrutura, o Senhor derramou unção sobre a sua vida, e você se tornou um verdadeiro adorador nas mãos do Senhor. Há momentos na nossa vida que nós perguntamos: por que aquele irmão está passando por certas provações? Por que aquela
família que olhando parece que são bons, parece que tem atitude, parece que tem testemunho, mas eu não consigo entender porque o mal veio sobre aquela família, porque muitas das vezes eu vejo ela falar, porque as coisas da minha vida não estão indo bem, porque as coisas da minha vida não passam de melhora. Aí vem a palavra do Senhor Jesus falar conosco. Há momento na nossa vida que o Senhor, Ele quer conversar contigo, Ele quer te levar na olaria, e é necessário de algumas vezes o Senhor nos amassar, o Senhor nos quebrar novamente, porque aquilo que está desagradando a Deus é aquilo que está impedindo o mistério de Deus de agir em minha e na sua vida. Há momento na nossa vida que nós não conseguimos entender porque Deus não fala conosco, porque Deus não usa pessoas para falar conosco. Aí eu vou te dizer, porque você ainda não está na posição que Deus quer que você esteja, ainda você não tem a visão que Deus quer que você tenha. No dia que eu e você estiver na posição de Deus, pode ter certeza que o Senhor Deus vai agir na sua família, Deus vai agir no seu casamento, Deus vai agir na sua estrutura, Deus vai agir no seu pensamento, Deus vai agir no seu coração, e você vai receber a bênção que Deus tem para a sua vida. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes Deus quer nos amassar, irmãos. Será que é o motivo de Deus querer nos amassar? Não! Deus não quer nos amassar, porque amassado nós já fomos, renovado nós já fomos. Mas há momento na nossa vida que o tempo faz que nós esquecemos das promessas de Deus. O tempo faz que nós, muitas das vezes na nossa vida, nós esquecemos por que Deus nos chamou. Nós esquecemos porque o que Deus colocou nas nossas mãos. E Deus está querendo levar nós novamente aos nossos pensamentos de quando o Senhor chegou até a mim e escolheu você como verdadeiro adorador. Jeremias naquele momento ele queria entender, mas a partir daquele momento que ele entendeu que é necessário muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos amassar, o Senhor nos quebrar por dentro. Porque muitas das vezes eu não quero entender os planos de Deus. Eu não quero entender a chamada de Deus na minha vida. Eu não quero entender por que eu fui chamado, por que eu estou nessa casa. Por que eu fui chamado para estar aqui? Qual que é o seu propósito? Para que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te escolheu? Para você fazer a diferença. E tem horas, irmãos, que Deus não permite as coisas florescerem na nossa vida, porque até agora nós não tomamos uma posição sincera com Ele. Quando Deus chega para Jeremias e fala, para de orar para o povo, Jeremias capítulo 11 e versículo 14. Imagine você constantemente pedindo, ore em meu favor, ore pela minha família. E Deus de repente fala, tu pois não ores por este povo e não levante por eles clamor e nem oração, porque não os ouvirei. Você já parou para pensar, você vir na igreja dias, semana, meses e anos e a sua vida não mudar? Você já parou para pensar isso? Quantos anos que você está dentro de um templo, buscando a Deus, clamando a Deus, e a sua vida não muda? Você patina e não floresce. Você vai procurar algumas perguntas e você vai encontrar. Deus não é na minha vida. Deus não fala comigo neste lugar. Deus, quando Ele quer falar contigo, irmãos, Ele fala em qualquer lugar. Ele fala na sua casa, Ele fala no seu trabalho, Ele fala nesse templo aqui. Mas tem horas que eu e você estamos longe da direção de Deus. Estamos perdidos e não conseguimos entender. Jeremias, por um tempo, ele estava perdido. Porque ele não conseguia entender a visão de Deus. Deus queria tratar com aquele povo. Deus poderia muito bem dizer, olha aqui,
Se vocês voltarem a buscar a minha presença, eu vou voltar a ser o vosso Deus. Eu vou abençoar vocês como sempre foi abençoado. E Deus usou Jeremias inúmeras vezes para falar com aquele povo, mas aquele povo não quis ouvir a voz de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus têm ocupado este altar, falado a palavra de Deus, porque essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é mais penetrante que a espada de 2 gumes, que vai até a divisa da alma e da medula. Ela é apta para saber as intercessões do meu e o pensamento do seu coração. Quantas vezes Deus falou com você e você não quis ouvir? Aquele povo, Deus enviou Jeremias inúmeras vezes. Se arrependa dos seus maus caminhos, se converta dos seus vossos corações, volte a buscar a Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 9, fala assim, Deus tem poder para matar, Deus tem poder para ressuscitar, Deus tem poder para ferir, e Ele também tem poder para curar. Você acha que Deus não pode mudar a sua estrutura? Você acha que Deus não pode mudar a sua vida? Você acha que Deus não pode mudar a sua vida da noite para o dia? Pode, porque Ele é Deus. Mas Deus quer que você tenha um posicionamento. Deus quer que você tenha uma visão do céu. O que é a visão do céu? Enxergar os planos de Deus na sua vida. Enxergar que Ele é a sua promessa, que Ele é a sua recompensa. Como pode uma pessoa dizer, eu não acredito, sendo que você não acredita nas promessas de Deus? Deus não quer um povo, irmão, cheio de dinheiro, não. Deus quer um povo sedento para buscar a sua presença de todo o coração. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, que se nós formos fiel, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Imagine você correndo e a bênção atrás de você. Imagine você andando e a bênção atrás de você. Imagina você sentado, porque a Bíblia diz que ela vai te seguir, irmãos. Ela vai te acompanhar. Mas para a bênção do Senhor me acompanhar, eu tenho que ter visão de Deus. Eu tenho que ter posicionamento de Deus. Eu tenho que saber para que eu fui chamado. Eu tenho que saber qual que é a minha missão dentro da igreja. Eu tenho que saber por que eu estou aqui, irmãos. Eu falo isso de todo o meu coração, porque vocês me conhecem. Eu não tenho vergonha de se humilhar. Eu não tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque dos tempos para trás, eu desanimei. Eu passei a vir na igreja só na sexta-feira e eu me arrebentei. Eu me arrebentei que cada vez que eu não vinha na igreja, eu me sentia mais doente, eu me sentia mais fraco. Porque não é vir na igreja todo dia que vai te pôr você é mais cheio do Espírito Santo, não. Mas é o propósito que Deus te chamou. Você sabe quem que você é? Qual que é a sua função dentro da igreja? Foi necessário ele me pegar, me levou um pouquinho lá na olaria e falou, vem cá, você sabe para que eu te chamei? Sei, por que você não está fazendo? Porque eu vi isso, olhei aquilo. Por que você não me olhou? Quem que te chamou? Quem que te capacitou? Quem que te abençoou? Eu não sou Deus de barganha, eu não faço barganha com meus filhos, não. Mas eu quero te lembrar que você não valia nada, que você era um vaso cheio de defeitos. Eu tenho vergonha de falar do meu passado e vocês nunca vão ver eu falar do meu passado, porque o verdadeiro adorador, o verdadeiro que tem visão, ele não vê passado, ele vê futuro. Mas eu posso falar que eu era um vaso cheio de defeitos. Mas um dia o Senhor, pela sua misericórdia, usou o diácono Oséias, falou, Lucas, eu te convido para você vir numa igreja que eu estou indo. Eu falei, eu vou, Oséias, e não fui. Ele me convidou 1, 2, 3, por isso que sexta-feira eu falei, irmãos, os bancos estão vazios pela minha culpa. Eu me coloquei a minha. Cada um se posiciona diante de Deus da maneira que sentir. Mas eu falei, eu sou responsável, porque um dia um irmão me convidou para vir e eu demorei a vir, mas um dia eu vim e fiquei. Eu fiquei.
E eu lembrando agora com o evangelista, eu falei, o senhor lembra daquele irmão? Ele lembra, mas eu também não sei o nome, ele também não sabe. Mas foi através de uma palavra, eu fui renovado. Eu fui renovado, que eu cheguei em casa e falei, Elias, eu estou envergonhado de mim. Porque eu sou um cara que não tenho nada para falar mal de Deus, mas eu decepcionei. Eu envergonhei o nome dele. Eu não dei exemplo de obreiro. Eu dei um exemplo de um fracote que olhou para pessoas que não deveriam olhar. Olhei para os homens e esqueci de quem me chamou. Esqueci de quem me deu uma família. Esqueci de quem me deu uma nova chance. E tem hora que Deus permite nós descer lá na olaria, irmãos. E Ele vai nos amassar. Mas tem uma coisa, quando Deus nos amassa, Ele amassa com carinho. Quando Ele nos amassa com amor. Dói! Mas você sabe que você está sendo amassado naquele que tem poder sobre todas as coisas. Aquele que sabe de todas as coisas. E é por isso que eu digo nesta noite, sem sombra de erro, irmãos, se posiciona na presença de Deus. Porque você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus poderoso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Coloca aí para mim, fazendo favor, de presbítero Robert. Numa grande casa, há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de honra e desonra, vasos de pau e vasos de barro, irmãos. Lá tem prata, tem vaso de ouro e de prata, de pau e de barro. Vaso de honra e vaso de desonra. Eu te pergunto nesta noite, qual vaso você é dentro da casa de Deus? 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 20. Qual vaso que o olheiro um dia te chamou, te modelou e te fez um vaso de honra? Será que é necessário o Senhor te quebrar de novo e te moldar de novo? Damos glória, irmãos, porque se for necessário que Ele pode nos quebrar, Ele pode nos moldar e possa nos fazer de novo. Porque Deus nos chamou, irmãos, para fazer a sua obra. Deus nos chamou, irmãos, para fazer a diferença, irmãos. E Deus vai agir. Você sabe por quê? Porque tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Eu falei e vou falar de novo. Esses bancos vão encher de pessoas. Essa igreja vai lotar de pessoas. Pessoas vão se render aos pés de Jesus. E vocês verão que Deus habita em todo lugar. Que tem homens e mulheres verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus. O Deus que nós servimos, irmãos, não é um Deus de mentira, não. Não. O homem muitas das vezes se engana, pensando que ele faz a diferença. Ele não faz nada se Deus não queira. Se colocar em posição. Porque se você colocar em posição, você vai começar a enxergar as vitórias que Deus tem para a sua vida. Deus não te escolheu para você ser derrotada. Não! Quem quer que você seja derrotado é Satanás. Quem quer que você ande de cabeça baixa falando que é infeliz é o adversário da sua alma. O Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Você já foi chamada, você já foi escolhido e Jesus já te aliviou. A partir do momento que você se direcionar a dizer: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Por mais que 1000 venha à minha direção, cairão à minha esquerda, cairão à minha direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel está sobre a sua vida. Porque tem tantas pessoas, irmãos, que infelizmente Deus vai tratar.
Deus trata diariamente com pessoas, irmãos. Eu já falei isso aqui, vou repetir falar. Não é Deus que marca o tempo da sua luta, não. Não é Deus que marca o processo, os dias, os meses, os anos da sua luta, não. Quem marca o dia da sua luta, se ela acaba, é você. É você que marca. Porque quando você se posicionar de todo o seu coração, pode ter certeza, a luta vai passar e você vai começar a entender os planos e as promessas de Deus na sua vida. Eu falei uma coisa e é verdade, irmãos. Brasa não consegue ficar sozinha longe da fogueira. Ovelha não suporta ficar longe do rebanho. Membros não conseguem ficar longe do corpo. Porque isso foi o que o Senhor nos ensinou. Certo dia, o Senhor Jesus, Ele estava ensinando a sua palavra para os pecadores. Aí de repente, os fariseus, saduceus, chegou para Jesus e disse: esse homem come com pecadores e está no meio de pecadores. Aí Jesus falou para eles, porque Jesus contou 3 parábolas. Porque para argumentar um judeu, para você mostrar para um judeu que ele estava errado, você teria que ter 3 argumentos. Aí Jesus vai contar uma parábola. Certo dia, um pastor, ele tinha 100 ovelhas. E de repente, uma ovelha saiu do rebanho e se perdeu. Aquele pastor foi lá, pegou aquelas 99, colocou no lugar seguro e foi atrás daquela única ovelha que havia perdido. E quando ele encontrou, colocou sobre os seus ombros, levou novamente aonde estavam as 99 e convidou todos os seus vizinhos e fez uma festa para comemorar por ter achado aquela ovelha que havia perdido. Uma mulher tinha 7 dracmas e um dia aquela mulher estava com as suas dracmas e de repente ela perdeu uma. Ela colocou as outras no lugar e começou a procurar aonde ela havia perdido aquela dracma. E quando ela achou, ela pegou ela, convidou as suas vizinhas, suas amigas e fez um grande banquete para comemorar aquilo que ela havia perdido. A outra parábola foi de um pai que tinha 2 filhos e um filho chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança, aquilo que é me devido. E todos nós sabemos que antes do pai e da mãe morrer não tem direito de pegar herança. Mas o pai, deixando o filho tomar aquela decisão, aquela escolha, o pai permitiu. O filho pegou toda a sua herança, pegou todas as coisas que lhe cabia e foi para o mundo conhecer o mundo. Ele não queria ninguém que colocasse regras sobre ele. Ele não queria ninguém que ficasse falando para ele: faça isso, faça aquilo. Não. Ele pegou seu dinheiro, foi para o mundo, gastou tudo o que tinha. E um certo dia, quando ele estava lá na pobreza, que ele estava lá sem nada, perdeu os amigos, perdeu o amor do pai, perdeu o amor da família, perdeu toda a amizade que ele tinha. Ele foi chegar para tratar de uns porcos e naquele momento ele teve fome. Ele lembrou: lá na casa do meu pai tinha banquete, lá na casa do meu pai tinha boi gordo, lá na casa do meu pai tinha uma ovelha. Ele olhou para si e disse: arrepender-me-ei e regressarei à minha casa paterna. E quando ele estava no meio do caminho, a Bíblia diz que o pai já estava esperando ele de braços abertos. E quando o pai o encontrou, o pai fez festa para ele. Eu quero te dizer nesta noite, não interessa a posição que você está. Se você falar: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé, mas me coloca na sua posição, me coloca na tua presença e você vai ver a sua vida ser transformada. Basta confiar, basta acreditar. Entregue a sua vida verdadeiramente a Deus, irmãos. Porque nós sabemos que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos tão perto da graça e do poder e não conseguimos alcançar nenhum. Passa dias, meses, nós estamos dentro da casa e não sentimos a presença de Deus. Eu quero te dizer, a presença de Deus está sobre esse lugar todos os dias, aonde tem 2 ou 3 glorificando e exaltando o nome dEle.
Se você não está sentindo a presença de Deus, irmãos, é porque você tem que ter um encontro genuíno com o Senhor novamente. O foco ali não era as ovelhas, era o pastor. O foco ali não era a dracma, não era a mulher. O foco ali não era o filho, era o pai, irmãos. Era o amor do pastor. Era o amor daquela mulher por aquilo que ela havia perdido. Era o amor do pai pelo filho que havia perdido e foi encontrado. Assim também o amor no nosso Deus, de saber que você vai se posicionar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Por mais que a minha vida não muda da forma que eu quero, mas eu quero estar na sua presença. Eu quero participar da sua presença. Eu quero ser cheio da sua Shekinah. Eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da sua unção na minha vida. Irmão, Deus, quando Ele te chamou, Ele te capacitou. Ele te renovou. Irmãos, imagina se você soubesse o poder que você tem quando você abre a sua boca. Se você soubesse o poder que você tem quando você estende a mão para o necessitado lá fora. Se você soubesse o poder que você tem quando você louva a Deus, quando você fala da minha palavra para aqueles que estão na escuridão. Você não pensava em parar. Você não pensava em desistir, porque grande é o que eu tenho na vida de cada um de vocês. Não se desanime, igreja. Ponha-se de pé no nome de Jesus. Confia naquele que te escolheu para a boa obra. Confia naquele que já te deu inúmeros livramentos. Lembra do que você era antes. Lembra do que você é hoje. Olha a posição que Deus te colocou. Quantos que gostaria de estar onde você está hoje, mas infelizmente não puderam. O Senhor te deu a preciosidade de você conhecer Ele. Ele te capacitou, sim, mas muitas das vezes nós nos sentimos incapazes. Se tem uma coisa que Satanás gosta, irmãos, é quando nós olhamos para nós e falamos: você é a imagem e a semelhança de Deus. Aí você olha para você e fala: eu sou tão incapaz, nada dá certo para mim. Aí o inimigo está lá falando aqui: essa aí é a sua imagem, a sua semelhança, falando que é incapaz, que não pode, que não consegue, que nada dá certo para ela. Mas espera aí, que Deus é você para ela e o que ela é para você. A Bíblia vai dizer que Ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir seu sonho, destruir a sua confiança, destruir a sua coragem, destruir tudo aquilo que você imagina ter na presença de Deus. Mas Jesus veio dizer: eu vim te dar vida com abundância, eu vim te dar promessa, eu vim te dar sonhos, eu vim te dar unção, eu vim te dar caráter, eu vim te dar vitória. É isso que nós temos que profetizar, irmãos. Jesus nunca mostrou para nós que Ele era negativo. Nunca. Todas as vezes Ele falou: graça eu te dou, Pai. Graça eu te dou. Todas as vezes que alguém chegou para Jesus, ninguém saiu de mãos vazias. Você nunca esquece disso. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Eu dou graça, irmãos, porque lá em casa, se eu tiver fraco, tem ela para me ajudar. E se algum dia ela queixar alguma coisa, tem eu para ajudar ela. É assim que nós devemos ser. Chegar para o seu marido ou para a sua esposa e dizer: no dia que eu estiver fraca, por favor me ajuda. No dia que eu estiver fraco, por favor me ajuda. Mas nunca deixa nós dois ter o mesmo pensamento de fraqueza. Porque se ela pensar igual eu pensar igual ela, eu vou tropeçar e vou cair. E é mais difícil de nós levantarmos. Vamos orar: Senhor meu Deus e meu Pai. Eu gostaria de pedir à irmã Natália ali para louvar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele tem algo aqui para falar com alguém aqui nesta noite. Tem pessoas aqui que Deus nessa noite vai trocar o seu coração. Tem pessoas aqui nesta noite que nesta noite o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida. É no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai,
Graça nós te damos, Senhor, por esse culto desta noite. Graça nós te damos pelo Senhor ter nos trazido aqui. Graça nós te damos, ó Pai, por esse momento que nós poderíamos estar na nossa casa, mas nós escolhemos te adorar. Aleluia! Aleluia! Ore me clama labassuri me anda labaias. Nada fácil ser constante. Aleluia, Jesus. Quando o cansaço é tão grande, é quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como a esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar para trás, olhe só pra lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Lembra? Lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova e eu viverei milagres mais uma vez. E você vai viver milagre mais uma vez. Mais uma vez. Você vai viver o milagre do Senhor. Mas se for olhar para trás, transforma, meu Deus, olhe só pra lembrar do que Deus já fez por você. Lembra como estava quando Deus te encontrou, de quantas portas Ele já te abriu, os livramentos que você já passou. São tantas orações que Deus te ouviu. Eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor te fez, e a minha fé se renova e eu viverei milagres mais uma vez. Mais uma vez, você vai viver o milagre do Senhor. Você vai viver o milagre. Por tantas coisas eu já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui. E não é porque você é forte ou você fez por merecer, é por causa da tua misericórdia, e disso não posso me esquecer. Por tantas coisas eu já passei, mas você sobreviveu. Você já sorriu e já chorou, mas olha você aqui. E não é porque és forte ou porque você fez por merecer, é por causa da tua misericórdia, e por isso eu não posso esquecer. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer a memória
de tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova, e eu viverei milagre. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova, e eu viverei milagre. Mais uma vez, mais uma, mais duas, mais três, pois firmado em Ti nós estamos, Senhor, e o Senhor nos renova, assim como renova as águias. Aleluia. Agradeço a oportunidade, amém. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos,